Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui no nosso dia 71 de leitura consecutiva da Bíblia e hoje nós vamos ler Josué, capítulo 11 até o capítulo 14. Pega o seu chá, sua água, o seu café, sente-se aqui comigo e bora para a leitura da palavra hoje. Vamos começar por Josué, capítulo 11, a derrota de Jabim e os seus aliados. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Hazor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e Aczaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos vales do Jordão, ao sul do lago da Galileia e aos da planície do litoral perto de Dó. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, das regiões montanhosas e os heveus que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram todos os soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos da areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom, e o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim, até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Hazor e matou seu rei. Neste tempo, Hazor era o mais poderoso de todos os reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades dos seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo de Deus. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado das cidades, mas todas as pessoas foram mortas, ninguém ficou vivo. O Senhor tinha dado essa ordem ao seu servo Moisés, e Moisés deu a Josué, e Josué obedeceu. Ele fez tudo que o Senhor havia mandado fazer a Moisés. Mais vitórias de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o monte Haleque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades temessem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuavam a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdote. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu os israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupavam as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Arnon, subindo o vale de Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aror, na beira do vale de Arnor e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino foi até a metade de Gileade, do lado leste do vale de Armon. O reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele fazia par o monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gerguseus e os Macaquitas. Também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste.
Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale de Líbano, até o monte Haluque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas do deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heveus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, que é Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer de Bir, Geder, Ormá, Arad, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tupã, Éfer, Afecá, Lazaron, Madom, Hazor, Siron, Meron, Aczaf, Tanak, Medido, Quedes, Joquenão, na região de Carmelo, Dor, no litoral, e Goim, na Galiléia, e Tirza, ao todo 31 reis. As terras ainda não foram conquistadas. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos Gesuritas, essa terra que vai desde o riacho do Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus, e Merara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, na região do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a subida de Ramate. Finalmente, faltam todos os sidônios que viveram na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misreforete Maim. Eu expulsei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as 9 tribos e meia a oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e de Gade, a outra metade da tribo de Manassés, haviam recebido as suas terras, que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo de Deus, lhes tinha dado. E as suas terras iam desde Aroer, na beira do vale Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, Dibon, incluindo todo o planato de Mebá, faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. E as suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Gesuritas e os Macatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca, incluindo finalmente o rei Og, e Og foi o último dos Refaíns. Reinava em Astarote, em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Gesuritas, os Macatitas, não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Uma coisa muito interessante que a gente vai ler aqui, é justamente sobre o povo ter se dividido em dois, O povo que ele morava na terra prometida por Deus e o povo morava a outro lado do Jordão. Basicamente o que acontece? O rio Jordão, ele cruzava para o lado que ficava a terra prometida e para o outro lado que ficava a leste e a oeste da terra prometida, Nesse ponto em específico, a gente vai perceber que 2,5 tribos foram as tribos que antes do povo cruzar o Jordão, após fazerem conquistas militares, conseguiram uma terra para ali morar. E o que eles decidiram? Olha, a gente não quer morar na terra da promessa, a gente quer morar aqui onde a gente já conquistou, aqui onde as coisas já estão acontecendo. E conforme a gente já viu mais cedo, Moisés mandou que eles fossem guerrear para conquistar aquilo que eles deveriam conquistar com seus irmãos, mas se eles quisessem, eles poderiam voltar e eles dariam aquelas terras conquistadas para o restante das 9,5 tribos. E eu queria fazer um paralelo muito, muito, muito radical em relação a isso. Meu amado, minha amada, não fique se atendo às conquistas que você vai ter nesse presente século. Por que eu falo isso? Porque nesse ponto em específico a gente tem que fazer um paralelo a pensar o seguinte: cara, será que eu só quero me prender às terras que eu vou conquistar antes de estar nas terras da promessa? As terras da promessa para nós não são nenhuma porção de terra que hoje a gente pode ver.
mas é a nova Jerusalém que desce do céu. É a terra que vai estar depois dessa vida para nós, ou no momento que Cristo voltar. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar que nós devemos, com todas as nossas forças, querer estar e pertencer. O que acontece? Nós até mesmo podemos, nesse sentido, ser salvos, mas a nossa esperança, ela não vai estar depositada no lugar correto. Então a gente vai viver muito aquém aquilo que a gente poderia viver com o Senhor. É a mesma coisa que você pensar assim, imagina que vai um irmão para fazer todas as coisas, ele vai na igreja no domingo, ele vai nas vigílias, ele participa dos grupos de oração, mas ele não desfruta ou ele não busca desfrutar de todas as dádivas celestiais que o Senhor tem para ele, e ele simplesmente se atenta com as coisas naturais. Isso é viver uma vida medíocre. Isso é viver uma vida que não vale a pena a ser vivida. O apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança é apenas para este momento e para essa era, nós devemos ser considerados os homens mais miseráveis de todos. E existem homens, e ai de nós por depositarmos a nossa fé e confiança somente para as coisas que a gente consegue ver e tocar. O que isso tem que nos representar? Que a gente deve fixar os nossos olhos para além dessa vida, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. A parábola no Sermão do Monte deixa muito claro para nós que o nosso tesouro, ele deve ser o quê? Deve ser no céu, onde a traça e a ferrugem não podem consumir esse tesouro. Kalel, isso quer dizer que nós não devemos acumular coisas materiais? Isso quer dizer que, na verdade, meu irmão, você não deve ligar se você acumular ou se você deixar de acumular. Simples assim. Vai ter pessoas que vão ter mais, vão ter pessoas que vão ter menos. Só que o nosso objetivo não é esse. É igual se você parasse e ficasse pensando, cara, quantos acessórios eu posso colocar dentro de um carro? E não se preocupar com o motor do carro. Não se preocupar com as rodas do carro, não se preocupar se o carro tem gasolina. Acessório, ele é bom, mas ele não é essencial. Então, nós não devemos nos ater aos acessórios dessa vida vã e passageira. Simples assim. Porque senão nós vamos estar vivendo muito aquém daquilo que tudo que Deus nos prometeu. É como se nós estivéssemos num navio, embarcados em uma viagem para fazer um cruzeiro. E nós, por conta da comida, levássemos um saco de pães cheio para tentar passar todo esse cruzeiro. E em determinada medida, nós já percebendo que os pães estavam mofados, embolorados, duros, ruins, e vendo todas as pessoas desfrutando do banquete que era dado todo dia, a gente se sinta aquém daquilo que deveria. Mas na verdade, sabe qual é a grande proposta? É que Jesus Cristo, ele já pagou por esse banquete também. Nós devemos nos livrar do que? Do nosso próprio pensamento de que existem coisas que ainda estão aquém para nós, que nós não temos acesso. Todas as coisas foram entregues através de Cristo Jesus para nós. Se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, como diz Romanos, quem dirá todas as demais coisas? Então, amado, filho, filha, se atenha às promessas de Deus, tire os olhos dessa terra e coloque os olhos na terra da promessa, porque essa é uma das principais bem-aventuranças também. Felizes são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Você quer herdar qual terra? Essa aqui que está caída ou a Nova Jerusalém? Ou a pátria celestial que vem da parte de Deus? Fica aqui esse adendo, né? Josué 13:15. As terras da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale de Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Mebaba e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isso é, Dibon, Batibal-Meon, Jaza, Gedemote, Mefate, Criataim, Zibma, Zeret, Sair, no monte do vale. Também Bet-peor, a subida do monte Pisga,
Bet-Jesimote, todas as cidades do Planalto e todas as cidades de Seom. O rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés havia derrotado o rei de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam na terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, adivinho, filho de Beor, a oeste da divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estes foram as cidades e os povoados, todas as famílias de Ruben, para ser propriedade delas. As tribos de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos Amonitas até Aroé, que fica a leste de Rabla. Iam desde Hesbom até Amá, Mispa e Betoim, de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Nimrã, Sucote, Zafon e até o resto do reino de Seom, rei de Hesbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até a Galiléia, no norte. Esses foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade para serem propriedades delas. As tribos da família de Manassés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertence ao rei Og, todas as cidades sitiadas que eram de Jair, em Bazã. Incluía metade da região de Gileade, Astarote, Edrei, cidades do rei Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias da metade dos descendentes de Marqui, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros da tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São essas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, o chefe das famílias das tribos de Israel, fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço da terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Caleb. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo de Quenizeu, disse a Josué: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, o meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisaram. E Caleb continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e os demais demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá morando em cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e deu a cidade de Hebrom para ser a sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Essa foi a nossa leitura de hoje. E para a gente finalizar, vamos ficar com o exemplo de Caleb. Olha, vocês acabaram de ser estremecidos com esse testemunho desse homem de Deus, que com 85 anos tinha sangue nos olhos, dizendo: eu vou possuir as promessas que o meu Deus me deu, nem que eu tenha que passar 45 anos esperando por elas. E o mais impressionante para mim é que
todo esse tempo de espera foi um tempo preservado. Foi um tempo que ele foi preservado, porque ele obedeceu a Deus no tempo certo. Então, o que eu gostaria para finalizar? Se você tem promessas, como todos nós temos, da parte de Deus, promessas de salvação, promessas para que o Senhor toque sua família, promessas das mais diversas, independente do tempo que isso demore, Ele vai preservar a sua vida se você for apegado em saber que o Senhor Ele pode fazer com que essas promessas sejam feitas. E se você se posicionar nesse lugar de esperança e de diligência, você pode viver uma vida como a vida de Caleb, que mesmo que o tempo passe, o seu homem, ele não vai ficar esmorecido, mas muito pelo contrário, ele vai cada vez mais ficar fortalecido, aguardando e esperando pacientemente para que a sua promessa possa vir a acontecer, possa vir a tomar uma proporção de realidade. Que nós possamos tomar o exemplo desse homem que aos 85 anos desejava, como no primeiro dia, tomar posse da terra que ele entrou e jamais retrocedendo. Que Deus te abençoe, te espero aqui para amanhã, para mais um dia de leitura bíblica e até mais.